vamos falar hoje sobre as 3 leis de Newton, mas antes de iniciar, fizemos um breve resumo sobre a vida de um dos mais importantes cientistas que já existiram. Isaac Newton foi um personagem muito importante na história da ciência, principalmente nas áreas da física e da matemática. Nasceu em 1643, no mesmo ano da morte do físico Galileu Galilei, em uma pequena cidade localizada na Inglaterra. Newton foi um gênio de sua época. Além de física e matemática, ele estudou filosofia, astronomia, alquimia, teologia, astrologia, entre outras ciências. Ele, juntamente com vários outros cientistas e pensadores da época, acreditavam que o estudo dessas ciências possibilitaria a compreensão e estudo dos fenômenos naturais. Newton ficou muito conhecido por todos os trabalhos, pesquisas e investigações experimentais que realizou. As investigações experimentais eram cheias de rigor matemático e se tornaram um verdadeiro modelo de investigação para as ciências dos séculos posteriores. Dentre os muitos trabalhos que Isaac Newton elaborou, vamos falar hoje um pouco sobre as suas 3 famosas leis da dinâmica. As leis de Newton constituem os 3 pilares fundamentais do que chamamos de mecânica clássica, que justamente por isso também é conhecida por mecânica newtoniana. Quando se fala em dinâmica de corpos, a imagem que vem à cabeça é a clássica mitológica de Isaac Newton, lendo seu livro Debaixo de uma Macieira. Aí uma maçã cai sobre a sua cabeça, segundo consta, este foi o primeiro passo para o entendimento da gravidade que atraía a maçã. O entendimento da gravidade vieram o entendimento de força e as 3 leis de Newton. Na cinemática, estuda-se o movimento sem compreender sua causa. Na dinâmica, estudamos a relação entre força e movimento. É algo intuitivo, mas para compreendê-lo pode se basear em efeitos causados por ela, como a aceleração, que faz com que o corpo altere sua velocidade quando uma força é aplicada, e a deformação, que faz com que o corpo mude seu formato quando sofre a ação de uma força. A força resultante será igual à soma vetorial de todas as forças aplicadas a um corpo. As leis de Newton constituem os 3 pilares fundamentais dos que chamamos mecânica clássica, que justamente por isso também é conhecido por Newtoniano. Eu estou ensaiando. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Mas vamos entender o que é inércia. Inércia é a tendência dos corpos permanecer em seu estado natural, em movimento ou em repouso. Para explicar a lei da inércia, vamos dar um exemplo de uma família viajando numa estrada, certo? Onde o carro está em um movimento retilíneo uniforme em relação à terra. Quando o motorista freia bruscamente, toda a família é impulsionada para frente. Por quê? Mas por que isso acontece? Por causa da lei da inércia. Porque o carro foi freado e diminuiu sua velocidade. Só que as pessoas estavam na velocidade do carro e continuaram nessa velocidade. Por isso foram impulsionados para frente. E para isso também que serve o nosso cinto de segurança. Bom, em resumo, quando um objeto está em repouso, ou seja, não sofre nenhuma força para que proporcione um movimento, ele tende a permanecer em repouso. Mas quando ele está em um movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer nesse movimento retilíneo uniforme. Essa é a lei da inércia. A primeira lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia, diz que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme a menos que haja uma influência externa atuando sobre ele. Essa lei parece muito complicada, só que na verdade ela é bem simples. Para você entender bem essa lei, você precisa primeiro entender bem o vocabulário. Primeiro, um corpo. O que é um corpo? Um corpo nada mais é do que uma coleção de massas, ou seja, basicamente um objeto. Um corpo pode ser um carro, pode ser um cometa, ou pode ser uma bola, enfim. Uma outra parte essencial dessa lei é quando ela fala do movimento retilíneo uniforme. Isso nada mais significa que um corpo está em velocidade constante e está em trajetória reta, sem fazer nenhuma curva. Então, para simplificar essa lei, a gente pode dizer que cada corpo vai permanecer em seu estado, a não ser que uma força esteja atuando sobre ele. Mas como assim estado natural? O estado natural de um corpo nada mais é do que a tendência de um corpo ficar do jeito que está. Um exemplo disso pode ser aquela bola que está no seu quarto há muito tempo sem você fazer nada com ela. A bola vai querer ficar assim parada, a não ser que você vá lá e chute.
ou seja, esteja aplicando a força sobre ela. E é isso que basicamente essa lei está dizendo. Todo corpo vai querer ficar do jeito que está. Quando aplicamos a mesma força em dois corpos de massa diferentes, observamos que elas não produzem aceleração igual. A segunda lei de Newton diz que a força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa, onde a fórmula é força é igual a massa vezes a aceleração. Onde F é a resultante de todas as forças que agem sobre um corpo, em Newton, M é a massa do corpo a qual as forças atuam, em quilograma, e A é a aceleração adquirida em metros por segundo ao quadrado. A unidade da força no sistema internacional é o Newton, que equivale a quilograma por metro por segundo ao quadrado. A segunda lei de Newton diz que a aceleração de um objeto depende de sua massa e da quantidade de força aplicada sobre ele. Essa equação está mostrando que quanto maior a força, maior será a aceleração. Mas se você quer imaginar isso num contexto real e não em números, imagine que tem um amigo que vai te empurrar numa bicicleta. Se o teu amigo só te der um empurrãozinho bem de leve, você nem vai chegar a acelerar. Você vai andar só um pouquinho e parar. Só que se ele juntar toda a força dele e aí te empurrar, sua aceleração será bem mais alta. É claro também que a massa também tem o seu papel. Se você empurra uma criança nessa bicicleta com a mesma força que você empurraria um adulto, a criança vai acelerar bem mais. O ciclista tem também um momento linear, que é o produto da massa de um objeto vezes sua velocidade. É possível sentir um momento. É difícil esperar um objeto com muita massa, como um carro ou objetos rápidos, como por exemplo, uma bola de tênis. Já que a segunda lei de Newton diz que uma força causa aceleração, que é uma mudança na velocidade, força também vai mudar o momento. A força é o resultado da interação entre dois corpos, ou seja, um corpo produz a força e o outro corpo recebe a força. Isaac Newton, em seus estudos, percebeu que toda ação correspondia a uma reação. Ele percebeu também que, em interação entre dois corpos, um corpo produz força sobre o outro, enquanto este segundo corpo também produz força sobre o primeiro corpo. Vamos imaginar que uma pessoa empurre uma caixa com força F. A mesma força que ela está aplicando na caixa é a mesma força que a caixa está aplicando sobre ela. Isso é a terceira lei de Newton, chamada de ação e reação. Então, de acordo com a terceira lei de Newton, as forças sempre atuam em pares. E para cada ação existe uma reação, de mesma direção, mesmo modo e sentido oposto. A terceira lei de Newton nos diz que para toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Quando você está tranquilamente andando pela rua, a calçada está recebendo seus pés determinada força. Você pode nem perceber, mas o chão reage e devolve para os seus pés uma força na mesma intensidade e direção, só que no sentido contrário. Um outro exemplo pode ser um avião com as turbinas ligadas. Essas turbinas estão exercendo uma força sobre o avião, ou melhor, uma ação sobre ele. Mas, como a terceira lei de Newton nos diz que toda ação vai ter uma reação realmente vai acontecer. Só que qual o papel da reação aqui? Bem, sem a reação, que vai ser no sentido contrário, o avião não ia chegar nem a se mover. A reação vai corresponder à intensidade da ação, só que vai ocorrer no sentido oposto. É com base nessa lei que podemos explicar por que o foguete consegue decolar.